Olá, tudo bem? Através dessa aula, daremos início aos nossos estudos sobre materiais de construção. Você já parou para observar que tudo que está ao nosso redor tem um material específico? Talvez a caneta que você esteja usando seja de plástico ou de metal. O seu computador tem diversos tipos de materiais e por aí vai. Pois é assim também na construção civil. Quando vemos que uma determinada obra para ser iniciada e finalizada terá diversos tipos de materiais. Vamos iniciar os nossos estudos conhecendo os vários tipos de aglomerantes utilizados na construção civil. Conceito de aglomerantes. Os aglomerantes são materiais com propriedades ligantes, em geral pulverulentos, que promovem a ligação de materiais inertes. Esses materiais podem ser quimicamente ativos ou inertes. São quimicamente ativos quando o endurecimento ocorre por reações químicas. Exemplo, o cimento, a cal, o gesso. E são quimicamente inertes quando endurecem por simples secagem, que é o caso das argilas. Quando o aglomerante endurece em presença do ar e após endurecido não resiste à água, chamamos de aglomerante aéreo, é o caso do gesso, a cal. Quando o aglomerante endurece em presença da água e após endurecido resiste bem à água, chamamos de aglomerante hidráulico, que é o caso do cimento. Aglomerantes ativos hidráulicos mais utilizados na construção civil. São divididos em simples, quando é constituído por apenas um aglomerante, que pode conter no máximo 5% de adições. Composto é a mistura de um aglomerante simples com um subproduto com o objetivo de aumentar o volume e diminuir os custos. Misto é a mistura de dois ou mais aglomerantes simples. Com adições, é o aglomerante simples que recebe adições acima de 5% do seu peso, para melhorar alguma característica. Quando temos apenas um aglomerante, nós chamamos de simples. Quando temos um aglomerante mais um subproduto que vai aumentar o volume e diminuir os custos, chamamos de aglomerante composto. Quando temos a mistura de dois aglomerantes, exemplo, cimento e a cal, teremos um aglomerante misto. E quando colocamos no aglomerante algum aditivo com o objetivo de melhorar alguma propriedade, alguma característica, chamamos de aglomerante com adições. Tempo de pega. O tempo de pega define o tempo inicial da solidificação do aglomerante. O início de pega ocorre com a perda de plasticidade do material. O fim de pega é quando o material estiver completamente solidificado. Quando falamos em tempo de pega, podemos classificar esse tempo em tempo de pega rápida, quando o material inicia a pega em menos de 8 minutos. Tempo de pega semilenta, quando o tempo de pega ocorre em uma faixa que varia de 8 a 30 minutos. Tempo de pega lenta, quando o material ultrapassa os 30 minutos, podendo chegar até 6 horas para se solidificar completamente. É importante destacar que quando o material atinge o final de pega, ou seja, quando o material se solidifica completamente, não quer dizer que atingiu a sua resistência máxima. Esse material continua ganhando resistência numa fase que a gente chama de endurecimento. Gesso. O gesso é um aglomerante aéreo resultante do aquecimento a cerca de 160 graus Celsius e uma posterior moagem da gipsita. A gipsita, que é a pedra do gesso, ao ser aquecida, ou seja, ao ser calcinado, perde água e forma o que chamamos de gesso. Na construção civil, podemos encontrar o gesso da seguinte forma, em forma de pó, placas e blocos. Cal. A cal é um aglomerante aéreo obtida pelo processo de calcinação de rochas calcárias que tem por composição principal o carbonato de cálcio, ausente de impurezas tais como sílica, óxido de ferro e de alumínio. Para fabricar a cal, o calcário ou o carbonato de cálcio é aquecido até 900 graus Celsius e forma óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Mas para se tornar um aglomerante, precisa ser hidratado, ou seja, precisamos misturar o óxido de cálcio, que é a cal virgem, com a água para se transformar na cal hidratada, que é o aglomerante que a gente utiliza na construção civil. Vantagens do uso da cal nas argamassas. A cal é misturada com o cimento na produção das argamassas para melhorar as seguintes características: aumento da plasticidade, eliminação de trincas, incorporação da areia,
retenção de água, aderência. As argamassas fabricadas com a cal possuem maior plasticidade, também têm maior aderência e a gente consegue colocar mais areia, ou seja, a gente consegue incorporar mais areia. Essa argamassa também consegue ter um poder de retenção de água bem maior que as outras argamassas. Cimento Portland. Constituído basicamente de calcário e argila, o cimento atualmente é o principal material usado na construção civil. O cimento Portland, o tipo mais conhecido e utilizado, é proveniente do resultado da moagem de um produto chamado de clinker. O clinker é obtido basicamente através do aquecimento em um forno rotativo a 1450 graus do calcário, argila e minério de ferro. Posteriormente, o clinker é moído com 2 a 3% de gesso e forma o cimento Portland. No final da linha de produção, o cimento recebe adições, tais como escória granular de alto forno, filler calcário e pozolana. Essas adições vão resultar nos diversos tipos de cimento que existem no mercado. Classificação do cimento Portland. Tipo 1, ou CP1. Comum, pouco usado na construção civil. É usado quando não há condições desfavoráveis, sulfatos dos solos ou águas subterrâneas. Tipo 2, ou CP2, composto, pode ser com escória, E, filler, F ou pozolana, Z. São indicados em construções mais volumosas, de porte moderado, apresenta melhor resistência aos sulfatos contidos em alguns solos. Tipo 3, CP3, alto forno, usado em obras de grande porte e agressividade, como barragens, esgotos, pavimentação de estradas, etc. Tipo 4, CP4, pozolânico, é um tipo de cimento empregado em construções volumosas de grande porte por causa do baixo calor de hidratação e em ambientes agressivos devido à sua baixa permeabilidade. Tipo 5, CP5 Ari, cimento de alta resistência inicial, aplicado em situações que se precisa de um rápido endurecimento do concreto para a desforma rápida dos elementos do concreto. As adições têm por objetivo melhorar as características do cimento. Por exemplo, os concretos fabricados com cimento com pozolana apresentam maior impermeabilidade, sendo indicados então para obras de maior agressividade. O cimento também pode ser classificado de acordo com a resistência aos 28 dias, chamados de classe do cimento Portland, que pode variar de 25, 32 e 40 MPa. O tipo e a classe do cimento é discriminado no saco do cimento. Você já aprendeu um pouco sobre o cimento e como ele é classificado. Vamos ver um vídeo então mostrando como é fabricado esse material tão importante. Estamos na planta de Jaci, Minas Gerais, no Brasil. E aqui iremos mostrar como se faz o cimento. A Intersemente faz uso das mais avançadas tecnologias e tem seus processos automatizados, digitalizados e controlados pelo Laboratório Central, garantindo a qualidade total do cimento. A origem do cimento vem daqui, das minas de calcário. O minério é extraído através da detonação. E após a explosão, caminhões caçamba recolhem o material e levam para a britagem. Os martelos do britador reduzem as enormes pedras retiradas da mina em pedregulhos de mesmo tamanho. Em esteiras, o material é conduzido aos depósitos de pré-homogeneização. Aqui na Preomo, o calcário extraído da mina é armazenado.
A qualidade do cimento requer materiais quimicamente homogêneos. Para isso, são empregados sistemas de empilhamento a fim de unificar as camadas provenientes de diferentes lotes. O calcário segue para a dosagem. Na dosagem, a matéria-vinda da Preomo forma uma mistura ideal de calcário, argila e minério de ferro. Esse trabalho é feito por balanças dosadoras controladas pelo laboratório central. Essa mistura vai para o moinho de cru. Essa farinha é chamada de cru. O cru é transportado para os silos de farinha com a composição química ideal. O material passa por ciclones e em seguida pelo calcinador. O ar então é separado e a farinha é pré-aquecida. Inicia-se então a liberação do CO2, acelerando a descarbonatação e facilitando assim o trabalho do forno. Aqui no forno acontece o processo mais incrível da fabricação. O homem copia a natureza. A farinha de cru vinda dos ciclones é severamente aquecida ao seu ponto de fusão, com temperaturas que chegam a mais de 1.400 graus. Cria-se assim uma espécie de lava em estado líquido. Através do seu resfriamento, o material passa para o estado sólido, Formando-se assim o clinker, a base do cimento. o material segue para o silo de clinker. A base do cimento é então armazenada. O clinker armazenado segue para a moagem, onde se mistura com gesso e adição. É importante saber que a adição de gesso serve para conseguirmos manipular o cimento. Se não fosse ele, ao adicionarmos água, a mistura endureceria em poucos segundos, impossibilitando seu manuseio. Após a moagem final, o cimento é armazenado nos silos. Daqui ele está pronto para ser expedido, através de granel, big bag ou ensacado. A Intersemente conta com ensacadeiras de última geração. O produto é devidamente embalado de acordo com o tipo. Enfim, o cimento é enviado para distribuição para ser comercializado, chegando ao consumidor final. Asfalto. O asfalto é um betume aglutinante de coloração escura, constituído de misturas complexas de hidrocarbonetos não voláteis. As principais características desse material, o asfalto, é a durabilidade, a adesividade e a impermeabilidade. Classificação dos asfaltos: cimentos asfálticos, asfaltos líquidos, emulsões asfálticas. Os cimentos asfálticos são constituídos por asfaltos e óleos. Em temperaturas normais, ou seja, em temperatura ambiente, são duros e firmes, portanto, precisam ser aquecidos para poderem ser utilizados. Já os asfaltos líquidos são as misturas de cimento asfálticos, óleo e solventes. Precisam ser aquecidos também para serem utilizados, só que em temperaturas menores em relação aos cimentos asfálticos. Já as emulsões asfálticas são as misturas de asfalto, água e alguma porcentagem de emulsionantes que vão ajudar no processo de fabricação. Aplicações dos asfaltos: asfalto oxidado, asfalto incorporado com telas de junta ou lã de vidro, tinta asfáltica, concreto asfalto. O asfalto oxidado, quando misturado com filler em teores que pode variar de 25% a 50% do seu peso, se torna mais resistente a variações atmosféricas, sendo indicado assim para recobrimentos. O asfalto incorporado com telas de junta ou lã de vidro
se tornam melhores em quesitos de conforto térmico e dilatação térmica. As tintas asfálticas são usados em superfícies de concreto que vão receber ou impermeabilização ou um recobrimento de asfalto. Já os concretos asfálticos, que são as misturas de cimento asfálticos com agregado graúdo, agregado miúdo e filler, são muito utilizados na pavimentação de rodovias, pois permitem uma grande durabilidade. Aqui finalizamos a nossa primeira aula sobre materiais de construção. Na próxima aula, estudaremos os diferentes tipos de agregados utilizados na construção civil. Na segunda competência, conto com a sua participação e bons estudos!